Ok. Hoje, nosso evento, para finalizar esse mês, vamos falar mais uma vez sobre o Setembro Amarelo. Hoje nós vamos trazer aí um olhar psicológico. Já fizemos um evento no início do mês, né, trazendo um psiquiatra que falou com a gente um pouco da conversa da psiquiatria, da psicologia, né, frente aos transtornos, como que é a ação dessas duas profissões aí quando falamos de depressão, quando falamos de suicídio e de outros transtornos. E hoje nós vamos trazer aqui uma psicóloga. Hoje a convidada é Eliane Aguiar, ela é formada em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia. Ela atua clinicamente através da abordagem centrada na pessoa e ela fez pós-graduação em Neuropsicopedagogia. E ela também coordena uma equipe de psicólogos e de estagiários voluntários no projeto Rumo Certo. Eliane, seja bem-vinda. Desde já eu agradeço por aceitar o nosso convite, por fechar essa parceria com a gente hoje. E fique à vontade, porque aqui o espaço é nosso. Também falo isso para todos que estão aqui, o espaço é nosso. No final, vocês podem abrir microfones para tirar dúvidas. E também, se quiserem, pode deixar as dúvidas no chat, que no final nós vamos ler para a Eliane responder para a gente. Então é isso, um ótimo evento para todos. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Felipe, caso alguém queira, né, fazer alguma pergunta, me interromper, é só colocar no chat e aí eu vou respondendo também, tá? Para facilitar, e às vezes as pessoas querem perguntar naquele momento e se passar, né? Eu tive até conversando isso com as meninas, então pode colocar no chat e pedir que eu respondo, tá bom? Então, um tema pesado, né? E começando, né, para falar desse tema, é com muita tristeza, inclusive, que eu falo desse tema, porque parece que as coisas ficam tão próximas quando a gente fala mais sobre o tema, quando a gente abre uma discussão sobre esse tema. Hoje, infelizmente, eu perdi um vizinho, por coincidência, ontem, suicidou, um rapaz jovem, ele se enforcou, muito jovem. E aí ficam as perguntas, mas por que tão jovem? Mas aí ficam também, né, os questionamentos. Como assim? Jovem, cheio de vida? Então, eu, infelizmente, abro essa discussão, né, com essa constatação, com esse fato que aconteceu muito próximo a mim. Inclusive, isso foi ontem, às 19 horas. Até com muita tristeza, né, que a gente fala disso. Mas é importante que a gente levante esse tema para discussão. Pode ser que a gente não veja tantos sinais, porque talvez nós não estejamos tão atentos. Esse tema, né, o suicídio, eu vejo, e por alguns esclarecimentos teóricos, eu acredito que seja um sofrimento existencial muito intenso, né? Um sofrimento provocado por, muitas vezes, pela dificuldade de poder escolher, de poder renunciar, de poder discriminar o que é bom de ruim, de ter com quem dividir, de ter coragem de dividir. Hoje eu discuti acerca disso com uma pessoa e eu acredito que o suicídio é uma doença muito séria, né? O qual a pessoa está adoecida, mas ela está também muito corajosa, porque, na verdade, a grande maioria das vezes nós percebemos que a pessoa que fala de suicídio, ela, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer matar de dentro dela todo esse sofrimento, toda essa dor que está corroendo. Então, é importante, né, que nós estejamos bem atentos. Eu acredito que aqui são todos psicólogos, Felipe, estudantes de psicologia, ou tem público de fora? Então, Eliane, nós atendemos caloudos, nosso projeto atende caloudos de psicologia e de serviço social. Então, a maioria são caloudos desses dois
cursos, mas nós também recebemos convidados de fora, de outras profissões também. Ah, bacana. Muito importante isso, porque para além do nosso trabalho enquanto psicólogos, né, de ficar atentos, tem também o ser humano, a importância de ficarmos atentos a quem nos cerca, a quem se cala, a quem não consegue expor o que está acontecendo, a quem não consegue falar, né, do sofrimento, acerca do sofrimento. Nesse momento, nesse mês, né, um mês que é dedicado à prevenção, a falarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, que às vezes é calado, né, por medo. A depressão é um diagnóstico muito forte em quem comete o suicídio, né? É algo que não é brincadeira, é um tema que a gente precisa, de fato, discutir, trabalhar e, de fato, ficar atentos. Hoje, verificando algumas reportagens, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio em algum lugar do planeta. Isso é muito sério, né? Em 2016, né, houve também um levantamento onde apontou o suicídio como a segunda causa importante de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Isso é triste e sério. Entre 15 e 29 anos são pessoas que estão ativas, são pessoas que estão aí disponíveis para o mercado, com toda a energia. E aí eu me coloquei a pensar, mas por quê? Por que uma pessoa tão jovem, tão cheia de vida, tem a ideação suicida? Ou, de fato, comete? Será que é porque a gente não está atento uns com os outros? Será que estamos, de fato, percebendo o nosso vizinho, o nosso marido, o nosso filho, os nossos familiares? Será que isso é uma condição de estarmos, né, sendo realmente íntegros uns com os outros? Quem nunca teve uma pessoa que sentiu que estava triste e de repente, ela está na dela, ela não quer falar, mas será que de fato é isso que a gente deve fazer? Ou será que nós temos ou precisamos estar mais disponíveis uns para os outros? Percebemos que a gente corre tanto, né? A gente vive numa correria incessante, mas para onde a gente vai? Se não cuidarmos um dos outros. Eu acredito que os processos autodestrutivos, eles são aprendidos, sabe? E se eles são aprendidos, eles podem ser aprendidos de uma forma diferente. Mas para isso a gente precisa de quê? A gente precisa ser cuidado. A gente precisa cuidar uns dos outros. E aí eu sei que algumas pessoas falam, mas as pessoas não falam. Mas será que elas não falam com palavras, mas falam com atitudes? Será que de fato nós estamos atentos, né, a essas questões? Normalmente, a pessoa com depressão, ansiedade, elas têm medo. E é muito natural ter medo. Seria muito estranho se elas não tivessem, né? É um adoecimento e a gente deve legitimar
deixar claro que ela pode escolher o que quiser. Mas se aprender um jeito saudável, eu tenho certeza que ela irá escolher um jeito saudável. E aí isso depende de nós estarmos ao lado e de apoiarmos. Nós, enquanto psicólogos, né, temos a missão de estar cuidando dessas pessoas adoecidas. Ah, Eliane, mas nós vamos cuidar até o ponto em que ela nos deixar. Sim, de fato é. Mas o que a gente chama de nos deixar? Será que simplesmente a pessoa falou, olha, não quero e pronto, acabou? Ou eu vou buscar entender um pouco mais do que ela está sentindo e, de fato, ser mais incisiva no que, de fato, ela está sentindo? Nesse caso, né, quando as pessoas estão em depressão, eu também costumo questionar algo no que diz respeito a como ela era antes de estar deprimida. O que brilhava os olhos dela? O que fazia sentido? E aí, nesse caso, a gente vai buscando aos poucos o que fazia sentido, deixou de fazer. E o que nós podemos fazer para ajudar a buscar de novo esse brilho nos olhos, a buscar de novo esse sentido de vida. Porque cada um de nós temos um sentido na vida. Para alguns, o sentido na vida é simplesmente ter sua família. Para outros, é importante para estarmos trabalhando, né? Tem uma pessoa me perguntando se pode abrir o microfone para perguntar. Pode sim, fique à vontade. Oi, licença. Meu nome é Jonathan e eu queria perguntar, geralmente pessoas que têm tendência ao suicídio, geralmente elas têm uma carência emocional e geralmente elas depositam isso em uma pessoa. Tipo assim, se eu tenho um amigo que ele tem a tendência a suicídio e eu vejo que ele tem essa carência emocional depositada em mim, qual a maneira mais saudável para eu agir, para ele ficar bem, mas ao mesmo tempo para ele não ter essa carência toda emocional em mim? Então, Jonathan, olha, o nosso ouvido é a melhor escolha, né? Nossa escuta empática, a nossa escuta sem julgamento. Nossa, amor, se eu estivesse em outra época, quando eu tivesse mais nada para fazer, eu estudava esse negócio. A nossa escuta, né? Sem julgamento, mas essa dependência emocional, a gente tem que ajudá-lo a entender que ele precisa de um profissional. E aí eu sugiro um bom diálogo, um bom ouvido e um encaminhamento, né, para um psicólogo e, se necessário, para um psiquiatra. Mas aí o psicólogo ele vai orientá-lo, né, se caso ele precisar de uma ajuda medicamentosa, o psicólogo vai sugerir que ele seja atendido também por um psiquiatra. Eu acho que eu respondi, ok? Não, ok. Sérgio, muito obrigado. Jonathan, você quer perguntar mais alguma coisa? Por enquanto, não. Mas futuramente creio que sim. Não, ele não respondeu. Então, a Gabriela está aqui perguntando também o que fazer quando você percebe que a pessoa está com depressão e tendências suicidas, mas ela não quer falar sobre, se esforça para esconder e não aceita ajuda. Olha, o ideal nesse caso é estar mais próximo,
É buscar fazer com essa pessoa coisas que vão alegrar, coisas que elas gostem de fazer. É claro que não deixando, né, não sendo invasivo, é claro, porque as pessoas quando têm essa ideação, quando estão com depressão, elas se encolhem, né, como se não quisessem ajuda. Talvez sendo um pouco mais um ombro amigo, sendo um pouco mais próximo, viu, Gabriela? Dentro do consultório nós procuramos, né, estar mais atentos, estar mais presentes, né? Quando a gente estava falando, né, quando eu estava falando sobre o sofrimento que gera medo, ansiedade, e aí a gente pergunta por quê? Por que que a pessoa fica deprimida? A pessoa fica deprimida por questões de vergonha, desesperança, amores não correspondidos, estar trabalhando num local onde não está satisfeito, não gosta do que faz. Inclusive, nós temos visto muitas pessoas com ideação suicida por causa de trabalho. E como que, né? Porque, na verdade, assim, quando a pessoa está assim, ela está com uma sombra atrás dela. É como se ela convivesse com uma sombra, o qual ela não está dando conta. Uma sombra que está a deixando infeliz. E aí, o que que a gente pode fazer? Dar hospitalidade, né, para aquilo que é de todo mundo. Todo mundo tem uma sombra, tem algo que deixa insatisfeito. Mas a gente não tem como deixar que essa insatisfação tome conta do nosso ser. Eliane, mas a gente tem como escolher? Às vezes sim, às vezes não. Eu posso escolher levantar hoje e trabalhar, estudar, fazer a minha rotina. Mas eu posso estar numa insatisfação tão grande que eu não dei conta disso, talvez. E aí eu vou precisar de ajuda. Só que algumas pessoas não conseguem pedir. E como essas pessoas não conseguem pedir, quem está próximo vai ter um papel muito importante de estar ajudando, de estar atento, de conversar sobre o que está incomodando. Como a gente tem que conviver, né, com as nossas sombras, porque a gente tem que ser produtivo, a gente precisa se mostrar bem para as redes sociais. Então, a gente acha que a melhor coisa a fazer é esconder que a gente tem prazer, que é o que a gente chama de anedomia, né? Anedomia, palavra engoliu, que é uma ausência de prazer. Mas como que eu vou prosseguir se eu não tenho prazer em viver? Se eu não tenho prazer em fazer alguma coisa? Olha, gente, a principal situação que uma pessoa em depressão precisa: psicoterapia. Se você puder ajudar alguém que está em depressão, aconselhe a fazer a psicoterapia. Mas é caro. Mas a pessoa não tem condição. Hoje nós estamos vendo muitas clínicas sociais. Nós temos clínicas sociais na faculdade, nós temos clínicas sociais independentes em cada região. Eu hoje faço um trabalho no projeto Rumo Sério, eu coordeno a psicologia, onde a gente trabalha justamente com essas questões. Pessoas que não têm condição de pagar, nós temos um grupo, o qual nós atendemos de graça. Então, assim, estar sem fazer psicoterapia não é uma justificativa. Tem muita gente trabalhando em prol da sociedade. É só a gente indicar, é só a gente ficar atento. Toda faculdade que tem um curso de psicologia
tem a clínica social. Então, vocês imaginam, nós temos quantas faculdades em Belo Horizonte e região? Então, a gente tem muito lugar para ajudar. Basta que a gente oriente as pessoas a conhecerem, a estarem atentos, a se disporem a ser ajudadas. Eu fico muito sentida, sabe? Porque, embora, né, aqui no Brasil, essa iniciativa do Setembro Amarelo tenha começado em 2015, nós ainda temos muitos casos. E essa campanha, ela não busca só ter um mês amarelo e todo mundo bonitinho com fitinhas amarelas. Ela busca que a gente converse sobre isso, que a gente fale, que a gente busque ajudar quem está calado, quem está sentindo que não tem saída para o seu problema. Todo problema tem saída, desde que eu me disponha a estar, de alguma forma, buscando ajuda. E a prevenção? Pois é. Porque no momento em que o fato aconteceu, a gente fica triste, como eu estou, mas o que mais importa hoje é a prevenção. Nós temos que ficar mais atentos. Quando você fala que se é verdade que há predisposição genética ao suicídio, você está dizendo que se uma família tem alguém, vai ter uma predisposição? Genética, não. Não existe uma genética ao suicídio, mas existe uma facilidade, porque, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram dizer, algumas pessoas, quando alguém cometia suicídio, as pessoas não contavam por quê, não contavam como foi, para isso não contaminar pessoas que já têm uma predisposição ou um sofrimento. Então, o que eu acredito que não seja predisposição genética, mas uma predisposição familiar pode ser porque, se teve um caso que a pessoa estava em depressão e aí tentou o suicídio, é mais facilmente discutido naquela família, ele fez, ele conseguiu, então eu também posso conseguir. Então, essa predisposição pode até acontecer, mas genética não. Enfim, a única coisa assim que eu procuro deixar de tema para vocês é prevenção. Prevenção ao que a gente está vendo muito claro. Vamos ficar atentos a esse tema que é muito, muito sério. Imaginem que 40 segundos, olha, nesse tempo que a gente está falando, foram 30 minutos, que eu estou falando, né, na verdade, 30 minutos, olha a quantidade de pessoas em algum lugar no planeta que não deu conta do sofrimento. Então, prevenção, estar atento. E se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo sozinho, ansioso e não consegue falar com um colega, com a mãe, com um familiar, com quem quer que seja, procura um psicólogo, procura ajuda. Não se cale, por favor, porque a vida de cada um de nós é muito importante. Felipe, eu acredito que, assim, eu acho que vai ser mais produtivo começar a responder as questões que eu estou vendo que são muitas. Porque pode ser que a gente passe do tempo. O que vocês acham? Eu posso começar a ler as perguntas aqui para você, Eliane? É bom porque ele tira muitas dúvidas e são bastantes mesmo. Eliane, você está me escutando?
Eliane, tá saindo som? Vou mandar uma mensagem no chat. Felipe, eu não consigo te ouvir. Seu áudio tá. O áudio. Desculpe, eu não estou tá saindo. conseguindo te ouvir. Ah, é verdade, eu tô falando aqui. Um pouquinho. Meu. Peraí. Eliane, você está me escutando? Pronto, agora eu consigo te ouvir. Eliane, Desculpa, eu acho que houve um problema no meu fone. agora você me escuta? Sim. Eu vou ler as perguntas, então, que ficaram para trás, tá bom? Ok. A Patrícia perguntou: há alguma semelhança em uma pessoa, quando criança, presenciar uma tentativa suicida da mãe e, após adulta, tentar replicar tal ato? Olha, se ela estiver em sofrimento muito grande, pode ser que sim. É o que eu acabei de falar, que essa predisposição, ela não é genética, mas ela é de percepção. Ela viu uma situação dessa e ela pode repetir, querer repetir. Mas isso não quer dizer porque é uma genética. Se ela estiver numa condição onde não consiga falar, onde não consiga um tratamento, ela pode reproduzir sim. Eu fiz essa pergunta enquanto você estava falando, né? Antes de você reportar justamente essa resposta, a resposta a essa pergunta. Mas Sim. o que eu queria realmente saber é o seguinte: é que estou vivenciando praticamente algo desse tipo, né? E é complicado, porque há o negacionismo da pessoa em relação a querer ajuda, né? A querer procurar o especialista, tá? Isso, o que a gente pode, no caso, familiares, podemos fazer? Se há negação da parte dessa pessoa, que é justamente a qual deve endereçar a um especialista. O que nós podemos fazer como familiares? Então, Patrícia, ela se nega a ir buscar uma ajuda, é isso, né? Isso. Mas o que vocês de fato já fizeram para que ela perceba o quanto isso é triste para ela, que vocês entendem, que vocês a apoiam, mas que ela, para que ela, e a importância dela para vocês, e que ela precisa de uma ajuda? Conversar. Nós tentamos conversar com ela, mostrar que realmente ela está precisando, porque às vezes a maioria das conversas dela é justamente assim, sobre tentar, sobre não querer mais viver. Então, para a gente que estamos vivenciando isso, fica um pouco complicado para chegar a ela, porque ela também não dá essa liberdade de conversar abertamente a respeito do assunto, né? E nós ficamos sem saber, pisando em ovos, como diz o ditado, né? De que forma chegar e mostrar para ela que realmente tem que fazer com que ela vá para um especialista, entendeu? É isso que eu queria saber, de que forma a gente pode tentar fazer com que ela mesma tenha a iniciativa, né? E não nós colocarmos ela. Então, Patrícia, nós somos seres livres, né? Nós podemos escolher o que a gente vai fazer com a nossa vida, né? Algo assim, é importante dizer para ela o quanto ela é importante, o quanto ela tem de vida pela frente, o quanto a vida dela é importante para as outras pessoas, mas é importante também que ela seja livre para escolher o que quiser. Agora, se disponibilizar, se mostrar, né, compadecido com a dor dela, porque ela provavelmente está numa dor intensa. E o que vocês podem fazer para amenizar essa dor? O que tem causado essa dor? É entender dela também
por que que de fato tem causado essa dor, né? De repente, querer tirar, querer levá-la para tratar, sem entender essa dor, sem entender o momento que ela está vivendo, é como se você se isentasse. Olha, eu vou te levar para o médico porque você está doente, mas eu não entendo o que está acontecendo. E aí, de fato, a pessoa não vai querer. Mas se você estiver próxima, entendendo o problema que ela está vivenciando, se mostrando uma pessoa que escuta, sem julgamento, utilizando a empatia, ela provavelmente vai se abrir, ela provavelmente vai conseguir dizer, né, do problema dela para vocês, ou até mesmo aceitar a ajuda de um profissional. Nós já Vale a tentamos, tentativa. nós já tentamos isso, Eliane. E, infelizmente, ela não quer de forma alguma aceitar. Conversamos, sabemos dos problemas, porque ela ficou sozinha depois que os filhos casaram, mas sempre está com o companheiro, sempre se divertindo, se distraindo, viajando e tudo mais. Mas, assim, de repente, né? Foi de repente, porque não deu certo a determinada resolução de um problema dela, e ela ficou assim de repente. Tá? E fica mandando áudios, enviando os áudios que já tem mais de 60 anos, que não serve para nada, e ela nunca fica só, ela realmente também nunca está só, porque o companheiro dela está sempre junto a ela, tentando fazer com que ela levante o astral. Mas ela é sempre de astral baixo, sempre. Né? Sim, olha só, a depressão, quando a pessoa está deprimida, ela não consegue fazer nada, ela não consegue se divertir. Essa pessoa que está mais próxima dela, provavelmente está dando suporte. Então, é algo, né, já que tem uma pessoa que está próxima, é de ficar mais atenta. Agora, você também não pode forçá-la a fazer o que ela não quer. Entendo. Infelizmente. E, inclusive, essa pessoa nos pediu ajuda, né? O companheiro dela pediu ajuda, que ela é minha cunhada, então pediu ajuda ao irmão dela, aos irmãos. E os irmãos estão tentando, da melhor maneira possível, ver o que pode ser feito para que ela realmente aceite e ir a um especialista. E é preocupante porque ela já tentou várias vezes, não é a primeira, tá? Várias vezes ela já tentou. E é entender também o que ela quer tirar dela, é a vida ou o sofrimento? E esse sofrimento, e aí talvez seja interessante alguém que tenha um poder maior sobre ela, de ser mais firme com ela, né? Do que ela quer. Porque vai falar e aí ela vai, vocês estão me julgando, mas não é assim. Então, uma pessoa que tenha um maior poder sobre a amizade, sobre uma maior aproximação, é importante que seja mais firme ao falar para tentar que ela tenha uma ajuda de um profissional. Ok, obrigada. Nada, Sabrina, tem mais pessoas? Sabrina? Acho que ela deu uma travada, enquanto ela não volta, eu vou ler aqui. Ô Felipe, eu acho que a internet não está dando conta da gente. A internet é coisa da distância assim, né? A internet às vezes dá uma falhada, mas a gente vai se virando. A próxima pergunta, se eu não me engano, foi: há uma predisposição para depressão em níveis? Como? Não entendi. Que eu acho que a Sabrina ia falar. Pode falar, Sabrina. Há uma predisposição para a depressão, níveis, porque certas pessoas sofrem de depressão e outras não. O que pode ser um fator determinante? Personalidade, estímulo? Olha, a predisposição para uma depressão é o sofrimento. O sofrimento que às vezes eu não dou conta. Pode ser que seja um sofrimento em que uma pessoa acha que é pouco e o outro acha que é muito. Então, vai de acordo com o que eu dou conta. Às vezes eu não dou conta de ficar só.
igual o caso da parente da Patrícia, né? Mas às vezes eu vou ficar feliz porque eu tô só. Então vai depender do sofrimento em que a pessoa está e da intenção de melhora, da condição de estar buscando uma ajuda. Então a depressão ela pode ser mais grave ou menos grave. Ela tem, na verdade, né, ela pode ser uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão grave, que aí é aquele momento em que a pessoa não dá conta de sair de casa, a pessoa não quer mais nada, a pessoa não consegue nem se arrumar, não quer se alimentar. Então, o que vai determinar a depressão é o sofrimento, é o que eu dou conta ou não. Okay? Quer fazer outra pergunta, Sabrina? A próxima pergunta é da Juliana. Ela pediu para você falar sobre depressão química. Depressão? Eu não entendi. Sobre depressão química. Depressão química. Eu não conheço. Depressão química, não conheço. Não conheço. Eu não posso responder uma coisa que eu não conheço, então eu sinto muito. Vou buscar informação sobre isso, inclusive. A Gabriela perguntou: a depressão tem de fato uma cura ou é apenas estabilizada e controlada a partir de medicamentos e psicoterapias? Olha só, o que seria a psicoterapia, né? O medicamento ele vai ajudar a criar os hormônios do prazer, né? Os hormônios que vão dar à pessoa condição a ter uma vivência adequada, com a saúde mental equilibrada. E a psicoterapia, ela vem para ajudar a pessoa a lidar com seus problemas, a lidar melhor com seus problemas. A psicoterapia ela não vai tirar das pessoas o problema, porque se ela tirasse das pessoas o problema, a gente, né, teria aí a bolinha de cristal funcionando. Não é assim. O nosso trabalho com a psicoterapia é ajudar a pessoa a aprender a lidar com os problemas de forma que ela não se afete, de forma a não dar conta de conviver com esse problema. Então, o que pode acontecer? A depressão, ela tem cura? Ela vai estar estabilizada e a pessoa vai aprendendo a lidar com os seus problemas, ela vai realmente ter uma cura. Mas é importante que a pessoa continue fazendo a psicoterapia para ficar mais atento lidando com esses problemas. Porque se ela, estou ótima, não preciso mais nem do medicamento e nem da psicoterapia. E, de repente, acontece algum problema, ela fica em dúvida, ela há um surto novamente. Então, o aconselhável é fazer psicoterapia o tempo que for necessário para aprender a lidar com as adversidades que todos nós temos. A próxima pergunta é da Patrícia. Criança presenciando pessoas suicidando fica incutido em sua memória e pode se reportar na fase adulta dessa criança? Eu acho que é mais ou menos igual à pergunta anterior que ela fez, né? Mas ela respondeu para ela aí. Ela fez, a pergunta da anterior foi se ela reproduziria, ela viu a mãe. Nesse caso aí, se vai ficar guardado na memória dela. Depende da idade, depende da idade de desenvolvimento. Isso vai depender de um monte de fatores, de a revivência, né? Então vai depender de um monte de fatores. Uhum. A
Agora, a pergunta da Renata. Toda faculdade tem clínica social? Como as pessoas da classe popular poderiam usufruir desses serviços? Será que a faculdade não poderia pensar em uma estratégia de ir às classes populares? Pois é. Aí é uma questão de políticas públicas, né? Porque nos postos de saúde também tem atendimento psicológico. Agora, as faculdades, elas já têm as clínicas, os estudantes, eles têm que ter pacientes para estarem atendendo nas clínicas. Então, se eu estou com um problema, eu posso buscar. E é para qualquer classe social. Não tem uma escolha de quem vai ser atendido nas clínicas. Algumas faculdades têm um valor cobrado, que é um valor social, outras não cobram valor algum. Então, é buscar, né, as faculdades que têm curso de psicologia e se inteirar dessa informação. Mas todas as faculdades que têm curso de psicologia e já têm um curso há mais tempo, têm a clínica social, sim. É claro que entra-se numa fila, é claro que não acontece de chegar e ser atendido, mas se a pessoa estiver em surto, elas também têm o atendimento no Sersan, tem vários órgãos que temos o atendimento psicológico. Nós temos no posto de saúde, nós temos no Sersan, nós temos nas faculdades, nós temos em muitas ONGs, né? Existem muitas ONGs. Eu atendo aqui na região da Pampulha. Nós temos aqui o projeto Rumo Certo, aqui em Ribeirão das Neves tem o projeto Bem Viver, enfim. Em Venda Nova tem alguns projetos que eu também conheço. Então, ir perguntando, buscar ajuda, pedir ajuda, vai dar para a pessoa entender onde tem e onde não tem, ok? A próxima pergunta é do Henrique. Eliane, na sua opinião, qual é a relação entre uma pessoa melancólica e uma pessoa deprimida? Por exemplo, todo deprimido é melancólico mesmo em uma fase compulsiva da doença? Uma pessoa melancólica é sempre deprimida? Como se dá essa relação? Então, a pessoa melancólica, ela pode ser deprimida? Pode. Mas isso não quer dizer que é só uma coisa que vai passar se ela não tratar. Então, nas duas situações, a relação é tratamento, né? Porque a melancolia, ela pode se dar, porque eu me vi sozinha, eu não tenho nenhum problema, mas eu me vi sozinha, então eu vou ficar aqui chorando as pitangas. Pode ser? Pode. Mas ela pode se tornar uma depressão. Então, acredito que a relação é a intensidade dessa melancolia, tá? Ela pode transformar numa depressão. Você quer fazer a próxima pergunta é da Marina. A próxima é da Marina. Eliane, você poderia fazer um comentário a respeito da violência sofrida por tentantes de suicídio no atendimento hospitalar? Há muitos relatos a respeito de profissionais da saúde tratando esse grupo de forma totalmente desrespeitosa e totalmente ausente de conhecimento. Sabrina, eu não entendi o início da pergunta. Você pode repetir, por favor? Claro. Eliane, você poderia fazer um comentário a respeito da violência sofrida por tentantes de suicídio no atendimento hospitalar? Há muitos relatos a respeito de profissionais da saúde tratando esse grupo de forma totalmente desrespeitosa e totalmente ausente de conhecimento. É fato que não só com esse grupo, mas, né, não menosprezando esse grupo de pessoas com tentativas de suicídio, mas nós sabemos que tem pessoas que estão ali trabalhando, mas não tem um pingo de empatia, né? Infelizmente. E a gente vivencia isso não só nesse caso, tá? Em caso de pessoas, por exemplo, a pessoa alcoolizada.
elas são também maltratadas porque elas buscaram com a própria mão. É o fato de ela buscou com a própria mão, então por que eu tenho que cuidar agora? Mas isso, para mim, é desumano. Isso, para mim, é falta de empatia. Isso, para mim, não é um profissional. Realmente, a gente tem visto esses fatores e o meu conselho é denunciar. Denunciar, porque é justo uma pessoa tratar a outra dessa forma? Ela está no lugar correto, trabalhando com gente e julgando o que o outro fez? Isso vai ajudar a resolver alguma coisa? Pode ser que alivie para ela, mas não é o profissional que a gente precisa para cuidar da gente. Bom, por enquanto as perguntas aqui encerraram, Eliane. Mas alguém tem uma pergunta, gente? Se quiser, pode abrir o microfone também. Eu sou muito enxerida e gosto muito de tirar muitas dúvidas que vêm à cabeça. É fato que uma pessoa que tende a suicídio, ela às vezes fica eufórica, às vezes ela diminui a euforia, a questão de não dormir, passar a noite em claro. Isso tem a ver com a tendência ao suicídio? Patrícia, a tendência suicida é o sofrimento. Então, assim, a pessoa que tem uma tendência, ela vai estar buscando formas, estar pensando formas de concretizar. Isso é fato. Agora, como ela vai concretizar é que vai fazer a diferença. De repente, ela pode tentar não passar isso para as pessoas. Não, eu quero fazer, mas eu vou tentar mostrar que estou feliz, mostrar que está tudo bem, para que as pessoas não me impeçam, né, de fazer tal fato. Mas isso não é uma regra geral. Então, assim, eu não posso te dizer que é um fator que vai acontecer com todas as pessoas. Cada pessoa vai ter uma forma diferente de ter essa ideação. Entendo. Obrigada pela informação. Nada, Patrícia. Então, O Henrique perguntou aqui no chat. É sim. possível comparar o borderline com o depressivo? Eliane, antes de responder, Sim. só quero reforçar para a galera que a Roberta acabou de soltar o link de presença no chat. E aí vocês podem lá assinar para garantir os certificados de vocês. Desculpe interromper, viu, Eliane? Sim. Então, quer dizer que essa lista aí é a lista de presença, né? Isso que você queria falar. Isso. Só para reforçar para os convidados que a gente soltou ela, para não se perder. Ah, não, beleza. Então, quando o Henrique perguntou se o borderline... deixa eu voltar na pergunta dele aqui, porque eu acho que eu me perdi. Comparar o borderline com a depressão. Ah, tá. Ok. Só que a gente o que a gente pode falar, né? O borderline, ele engloba instabilidade emocional, uma sensação de inutilidade, insegurança, né? Uma impulsividade e relações sociais prejudicadas. E também a pessoa que tem a depressão também pode ter esses mesmos diagnósticos. Mas pode ser? Pode, mas quando a gente diz de depressão, né, ela é fato que é constante. Já o borderline são experiências que às vezes
de impulsividades, de relacionamentos instáveis. Pode ser comparado? Comparado sim, mas não dá para dizer que é a mesma coisa. Ok? Ok. O Felipe Souza perguntou: quais são os sintomas de depressão ou de uma possível depressão em crianças? Olha, assim como em adulto, a depressão ela é, né, diagnosticada por vários, de acordo com o CID, né, por várias situações. Só que a pessoa não quer brincar, por exemplo, no caso de crianças, se isolam, ficam tristes. E aí, assim, nós temos várias situações, e aí a pessoa, para se englobar numa situação de depressão, de fato, ela tem que apresentar pelo menos 80% aqueles diagnósticos, né, dentro do CID. E aí, assim, para determinar se a criança tem depressão ou não, é importante fazer uma avaliação apurada. E aí um levantamento dentro de casa, na escola, nas relações. Não é só um momento em um lugar só. Então, a gente precisa verificar essa criança como um todo. Ah, minha filha ficou muito tempo no quarto hoje, está só no celular. Ela está deprimida? Talvez não. Talvez essa pessoa, essa criança, ela está intertida com o brinquedo, ou intertida com as redes sociais, enfim. É importante a gente avaliar a pessoa ou a criança como um todo. Na escola, as relações, como que ela está lidando com o outro dentro de casa. E se, por acaso, tem algo dentro das relações dela que façam com que ela se sinta triste ou desamparada. Eu acho que eu respondi, né? Sim. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, Eliane, a gente queria agradecer a sua presença aqui em nome do Desembolando. Eu acho que foi uma palestra muito esclarecedora, pelo menos para mim, esclareceu várias dúvidas, e é bom a gente poder falar sobre o suicídio, né? Quebrar esse tabu que existe na sociedade. Foi ótima a sua presença aqui. Se você quiser deixar seu Instagram e seu e-mail para a gente compartilhar aqui no chat com o pessoal. E a gente também queria agradecer a presença de todos vocês. E continue acompanhando a gente lá no Instagram para saber dos próximos eventos, viu? Então, Sabrina, eu que agradeço, viu? Eu espero poder ter podido contribuir com vocês, né? E aí, assim, eu deixo para vocês a sugestão de fiquem atentos, não deixe quem está sofrendo ao seu redor sem conversar, sem julgamento, um papo sem julgamento, uma escuta aberta. Isso pode ajudar e prevenir muitas mortes. Eu me coloco à disposição, caso precise, eu estou aqui. Muito obrigada, Eliane. Obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês, pessoal. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Eliane. Muito obrigado a todos, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. E vocês já pensaram no tema?